Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio da Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leituras interessantes hoje. Mas tem o seu porquê de estar aqui, né? Vamos cavar então por trás dessas leituras o que é que a igreja quis nos passar de importante. A leitura de Gênesis é uma profecia messiânica da vinda do Messias. Jacó, que teve os 12 filhos, as tribos de Israel, disse à tribo de Judá que o cetro do poder sairá desta tribo, o leão da tribo de Judá. E aqui no Evangelho prova que realmente de Judá veio José, esposo de Maria. Não é uma questão cultural. As feministas falam que é machismo, mas a descendência que os judeus tinham era a masculina, né, para chegar em José. E depois nós vamos ver alguns pormenores aqui. Ora, o que nós já podemos concluir? Que a onipotência divina, a onisciência, é algo tão grande, que apesar de nós, do nosso livre-arbítrio, da nossa miséria, nós pisarmos na bola, apesar de tudo, existe um Senhor da história. Apesar de toda a rebeldia do povo, apesar de todas as traições, Deus guia a história. É impressionante. Ele guia a história. A partir do momento que nós abrimos o coração e deixamos Ele agir, por mais que nós sejamos miseráveis, por mais que o mundo seja contrário, Ele vai guiar a sua história e da sua família. Porque não é uma teoria. Não existe nenhuma religião na história em que Deus entra na história.
e dá a cara para bater. Como aqui. Não existe. Maomé é um profeta que aponta para lá. Buda nem Deus é um exemplo, né? Os outros deuses da Grécia são mitos que refletem a vida humana. Confúcio também é uma filosofia de vida, não é um Deus que entra na história. A única religião que Deus entra na história, e está aqui, o que teve de pesquisadores, né, que tentaram provar que a Bíblia é falsa, que os cristãos estão sendo enganados, ninguém nunca conseguiu provar. Ninguém nunca disse com certeza Jesus não existiu, Jesus não é Deus. Então, como eu disse anteriormente, o ecumenismo, ele não é cirandinha para dar as mãozinhas todas as religiões. O que nós temos que fazer? Um diálogo com todas as religiões, e nós vamos apresentar Jesus como um Deus que se encarnou. E a pessoa vai ter que provar que esse Deus não se encarnou e que ele não é Deus. Porque se ele é Deus, o cristianismo não é uma simples religião. O que é religião? Religare. É a busca de Deus pelo homem, que pode ser de diversas maneiras. Aprendam isso, prestem atenção. Religião é o homem que busca Deus com aquilo que ele tem. O que os nossos índios tinham na época, antes da descoberta, antes dos portugueses chegarem aqui? Esse desejo infinito de viver para sempre, de buscar algo superior diante da nossa limitação e miséria, faz com que o ser humano busque o superior, o grande. O que os índios tinham de grande que eles veneravam como deuses? Sol, trovão, não é assim? Que são coisas que eles não conseguem dominar. Então o homem tem desejo de Deus, faz parte do DNA do homem buscar um Deus diante da sua limitação. Em outros lugares tem o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo na Índia, que tem seus... Onde você vai tem o islamismo. Então são várias, existem religiões antigas, porque o homem, desde quando foi criado o homem, ele busca Deus. Agora, se eu mostro que Deus se encarnou, o cristianismo não é uma simples religião a mais. O que é o cristianismo? A resposta de Deus a todas as religiões, concordam? Não é mais o caminho do homem que busca Deus com as coisas que ele tem. É Deus que vem ao encontro do homem de todas as religiões. É Ele que se encarna para dar resposta a tudo. Por isso que a Igreja Católica não destruía as outras religiões. Ela fazia o contrário. Ela fazia as religiões chegarem até Cristo pela busca que ela tem. Como chega no índio. Esse trovão, o sol mesmo é Cristo que ilumina. O trovão está submisso a Cristo. Todas essas maravilhas da natureza estão submissas a Cristo. O que Paulo fez lá na Grécia? Vocês fazem culto a um Deus desconhecido. Eu vou pregar esse Deus desconhecido. Esse Deus criou tudo do nada. Todas as coisas são criadas por Ele. Então você usa a busca de cada região. Você vai ver muitos templos antigos na Turquia, na Europa, em que a igreja não arrancou dos templos pagãos as suas imagens no chão. Porque o intuito da igreja de Jesus Cristo não é destruir a busca do homem, é fazer aquela busca. O Panteão em Roma, também o Deus Sol foi colocado, a igreja ensinou que o Deus Sol era Cristo. Depois o Panteão virou uma igreja, católica. Então a igreja católica, se você for no Castel Gandolfo, onde o Papa antigamente fazia suas férias de verão, hoje o Francisco não vai, hoje pode ser visitado, virou um museu para ser visitado.
Se você for no jardim do Castel Gandolfo, você vai ver lá estátua de Netuno, de deuses gregos. Mas o que está fazendo isso? Porque o Papa não tem função, não quer destruir a Igreja Católica, não quer destruir a mitologia grega. Quer dar um sentido maior, né? Mostrar que você pode entender aquela cultura, aquela busca de um Deus, mas que agora esse Deus que entrou na história não é mais cíclico como a mitologia grega. É um Deus que tem uma história linear, um começo, um meio e um fim. Existe um Senhor da história. Então toda busca do ser humano é bem-vinda. Agora, você não pode chegar a qualquer lugar. Se você sabe que Jesus é Deus, ela é a resposta à sua busca. Então o certo é que todas as religiões cheguem até o Deus que se revela. Entenderam? Por isso que tem que ter o diálogo religioso. O diálogo não é para dar ciranda, cirandinha, tanto faz. Não, olha, vamos ver então se Deus se encarnou, e vamos ver se esse que se encarnou é Deus. Porque se for Deus, a sua busca tem que chegar até Ele. Porque é Deus que está respondendo a sua procura. Porque na verdade é isso, quando Deus se encarna, Jesus, Ele está dando resposta a todos os seres humanos. Cabe a cada um buscar, com a sua vida de oração, ou com estudos, se realmente é Deus que se encarnou. Porque não existe outra religião que Deus se encarna. Não existe outra religião que consegue vencer o sofrimento e a morte na cruz e dar sentido. O batismo nos faz viver o sacerdócio comum, que nos faz capazes de viver o sofrimento e a morte. Eu estava lendo um texto de São João da Cruz, e ele dizia, Jesus é um tesouro, tem tesouros escondidos, inesgotáveis, mas a única forma de cavar e de entrar na porta para os tesouros da cruz é a cruz, o sofrimento. Ninguém quer passar por essa porta para atingir os tesouros maiores de Deus, quer abraçar o sofrimento. Não existe nenhuma religião que consegue dar sentido. Por que Jesus deu sentido? Porque além dele se encarnar, ele venceu a morte, venceu o suplício, o martírio. Isso ninguém fez. Ou seja, toda vez que você chega perto da cruz, tem a ressurreição. Não tem jeito. Não tem como ficar só com a cruz, mas também não tem como você fugir da cruz. Essa é Por quê? Porque é o gargalo da humanidade. O gargalo da humanidade é... O que uma pessoa longe de Deus faz? Corre da dor e busca o prazer. Não é isso? E o que essa pessoa que foge da dor e busca o prazer acaba tendo? Frustração, vazio, vontade de morrer. Por isso que a pessoa que tem dinheiro, rica, se frustra e deprime e suicida mais rápido. Porque aquela ansiedade que o ser humano tem de felicidade, que às vezes o cara fala, mas quando eu tiver um dinheirinho, ainda tem a esperança do dinheirinho. E aquele que já tem o dinheiro e vai se inebriando, ele fica desesperado. Assim como a internet potencializou o suicídio. Porque a pessoa tem contato com o mundo inteiro e tem um vazio para preencher, e fala com um lado ou outro lado do mundo, e entra em pornografia, e faz sexo virtual, e sei lá o que mais, e vai entrando, chega num ponto que ela entra em desespero. Por quê? Porque os pais não educam os filhos de que esse desejo infinito que todo ser humano tem, que levou a todo ser humano a buscar religião, só é saciado na cruz em Cristo. Aqui no altar. Aqui o altar é paixão, morte e ressurreição. Só aqui nós vamos ser saciados. Lá fora é desespero total. Bem, mais alguns pontos interessantes. Vocês viram aqui que Salomão foi gerado pela esposa de Urias? Quem é a esposa de Urias? Quem Davi roubou ela, lembra? E mandou maridos para a batalha, para morrer. Um pecado gravíssimo que Deus até depois pune. E depois Davi faz o Salmo 51, piedade. E nasceu Salomão, que é da descendência de José, do Messias. Ou seja, de um pecadaço, Deus tirou na sua descendência o Messias. Ontem ou anteontem alguém
do Brasil aí me mandou uma mensagem assim: fulana nasceu de um pecado do pai de adultério. Quer dizer que fulana vai para o inferno, padre? Claro que não. Quando a criança nasce do fruto do adultério ou de uma fornicação, de um pecado, a criança é o bem que Deus tira de um mal. Por quê? Porque Deus tem esperança que essa criança um dia reze pelos pais, para que eles se convertam. Então Deus sempre tira um bem de um pecado grave. Assim como até Salomão é filho da esposa de Urias, que foi quem Davi fez um grande pecado. A outra coisa interessante da árvore genealógica é, quando chega em José, não fala que José gerou Jesus. José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Isso aqui para nós é normal, mas para os judeus não. Ter que colocar a mulher, né, sair da árvore masculina aqui todinha e falar José, esposo de Maria, da qual, para eles, isso aqui só pode, é um dos critérios da credibilidade da Bíblia. Isso aqui não é doloroso para um judeu nato ter que fazer isso, para mostrar claramente que Jesus se encarnou em Maria pelo Espírito Santo. Ok? Então, nós temos uma religião única, que não é nenhuma religião. A nossa religião é a resposta de Deus a todas as religiões. Por isso nós podemos dialogar com qualquer religião para ele chegar até Jesus. Porque não é uma simples busca do homem, é Deus que vem à sua busca, é Deus que vem ao seu encontro, é Deus que responde aos seus anseios. Certo? Então nós temos que aprofundar nossa fé e depois ter esse diálogo cada vez maior com todas as religiões e apontar: só existe um Deus que se encarnou, um Deus que entrou na história, só um Deus, esse, não existe outro. Por isso que a nossa fé é concreta. Essa é uma das explicações também porque que os padres da igreja dizem que nós podemos ter imagens, porque o próprio Deus se encarnou, quis um corpo humano. Por que nós não podemos fazer imagens, né, das coisas, desde que não seja de algo que seja idólatra, né, contra Deus, mas de pessoas que dão a vida por Deus? É bom e agradável que tenham imagens, porque o próprio Deus se encarnou. E assim por diante. Então um texto parece assim, a gente fica perdido, mas é muito belo, porque é a única religião na história que uma mulher criatura gerou a humanidade de Deus, né? A única. Qual é o Deus que se submete a uma criatura? Quem? Não existe, só a nossa. Vamos até ela para chegar até Ele, todos os dias no rosário, na adoração e na missa. Assim seja.